Respondendo o título, sim, você vai ter que estudar praticamente para sempre, mas calma que isso é uma coisa boa. Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu tô aqui trazendo pra vocês mais um daqueles sketches que eu gosto de fazer, né? E dessa vez são duas personagens aí que eu fiz em lives diferentes. Eu curti muito o resultado delas, de como ficou, tanto as poses assim quanto as cores básicas que eu coloquei no esboço, né? Então eu resolvi trazer pra vocês aqui. Mas antes de falar das personagens, vamos falar um pouquinho sobre esse título aí, que eu queria trazer esse assunto pra vocês, porque eu tava pensando sobre isso esses dias. A gente sabe aí que estudo é muito importante, né? Não só aí na área da arte, como muitas coisas da vida. É sempre bom a gente estar se atualizando sobre as coisas que tem aí de conhecimento possíveis, que a gente tem interesse, né? Assim como na arte e nas coisas da vida, a gente tem que estar sempre buscando aí se atualizar, né? Mas pensa que o estudo, especificamente na arte, assim, ela não é uma escada, assim, padrão que a gente vê, sabe? Uma escada na diagonal só pra cima, diretão pra cima, assim. Ela não é uma escada assim, pensa que ela é uma escada em espiral, né, esse processo todo, e em volta dessa escada em espiral, o que sustenta ela são vários pilares. E imagina esses pilares, assim, como os fundamentos, que faz com que a gente aprenda aí os conceitos básicos, assim, de desenho, né. E toda vez a gente vai passar por esses pilares várias vezes, até a gente chegar lá em cima na escada. Então é uma coisa que sempre a gente vai estar vendo e revendo. Todas essas coisas que você tá estudando, que eu tô aqui estudando hoje, é uma coisa que sempre vai e volta. Então a gente sempre tem que acostumar em ver, em rever, em ver coisas mais específicas. É uma repetição que é muito comum, sabe? Mas cada vez que a gente tá subindo essa escada e a gente passa por esses pilares, por esses fundamentos de novo, a gente vem com mais conhecimento, porque a gente vai carregando as bagagens, né, de conhecimento que a gente vai tendo no processo. No começo a gente tem pouco conhecimento, a gente passa ali por um pilar, passa pelo outro, pela perspectiva, pelos valores, pelo desenho, pela anatomia e tudo mais. E cada vez que a gente vai passando, a gente tem mais conhecimento. Então a gente acaba se cobrando mais e vendo coisas cada vez mais específicas, sabe? Então por isso que vai ficando cada vez mais difícil. Porque a gente vai subindo essa escada e melhorando nosso desenho, melhorando nossa pintura e tudo mais. Como a gente tem mais conhecimento sobre aquilo que já é o básico, a gente tem que pegar os fundamentos que a gente já conhece e fragmentar ele em pequenos pedaços, né? Em partes específicas. Por exemplo, eu vou desenhar um minotauro, por exemplo, sabe? Geralmente, quando a gente vai ver sobre a coisa de anatomia, a gente vê sobre humanos, né? Mas um minotauro, ele tem ali uma perna de touro. Então, a gente tem que, por exemplo, estudar anatomia de touro, assim, pra poder fazer uma coisa mais convincente na hora de fazer esse minotauro, né? Ou aprender a pintar pelos, por exemplo, caso a gente não saiba durante esse processo. Então a gente tem que ir pegando coisas mais específicas desses fundamentos pra poder fazer coisas específicas também no nosso trabalho. Então, falando novamente, a gente vai ter que estudar pra sempre? Sim, é sempre bom a gente estar estudando. E assim como eu falei no vídeo, isso é uma coisa boa. Porque imagina, algumas pessoas assim podem achar que não é tão bom isso que eu vou falar agora, mas imagina que você pegou e aprendeu tudo que existe sobre arte. Impossível, né? Mas imagina. E aí você não precisa estudar mais. Você já sabe tudo. Imagina que vazio que ia ser e tedioso, porque, tipo, beleza, não tem mais nada pra aprender. Ia ser muito ruim, cara, tipo, pelo menos na minha visão, assim, não ia ser legal. A gente parece que, eu acho que ia ficar uma coisa muito linear, muito vazia, muito sem... Pra que continuar, tá ligado? Que a gente continua porque a gente tem coisa pra aprender, por isso que a gente estuda. E a gente vai aprendendo coisas novas e vai melhorando nossa arte. Se a gente não tivesse progresso assim, a gente vai ficar numa parada linear e não vai ter mais muito sentido, sabe? Então por isso que é muito importante a gente aprender a lidar com essas dificuldades que vai aparecendo durante o aprendizado, né? Durante esse processo, porque não tem um final. Tem muita gente que, tipo, sonha em chegar em um nível, assim, beleza, alto, e acha que vai chegar nesse nível e não vai ter mais nada pra aprender, mas você vai ter muito mais coisa. Quando você chega num nível, assim, que você tem uma visão melhor do seu trabalho e das outras coisas, de fundamentos e tal, é mais complicado, porque como eu falei, por você ter essa visão melhorada, né, essa observação um pouco mais aguçada do que você tinha antes, você vai ver muito mais erros do que você não via. Eu tô falando isso por experiência própria, porque tá acontecendo comigo depois que eu melhorei um pouco mais no desenho. E você vai se cobrar muito mais e você vai ter coisas muito mais específicas pra estudar, que nem eu tinha falado antes, né? Assim, é complicado. E eu não tô aqui pra desanimar ninguém, porque na minha visão isso é uma coisa muito mais animadora, porque eu vejo que eu tenho muita coisa pra aprender ainda. Então isso é legal. É uma coisa que é um caminho que é muito grande, assim, e tem muitas coisas pra explorar, pra aprender. Então eu não sei como alguns de vocês vê essa estrada, essa escada, né, em espiral, esses estudos que a gente tem que fazer. Não sei como vocês encaram isso. Eu encaro como uma coisa boa, como uma coisa que, tipo, mano, eu não sei nada ainda. Eu tenho muita coisa pra aprender. E isso pra mim me deixa mais empolgado, sabe? Porque depois que eu comecei a pegar gosto por estudar, minha relação com o estudo, assim, de arte em específico,
porra, mudou muito. Antes eu achava muito chato, achava muito tedioso e eu acabava me frustrando muito. Isso é uma coisa muito normal de acontecer, é uma coisa que vai acontecer muito, você se frustrar. Porque às vezes tem alguma coisa que você tá estudando que não vai bater logo de primeira, sabe? Você não vai entender logo de primeira. Por isso que é um estudo, você tem que fazer várias vezes pra poder aquilo entrar na sua cabeça e o seu leque de conhecimento, né? E isso é uma das coisas que eu tenho tentado fazer ultimamente. Ver o lado positivo das coisas. Mesmo quando eu tô lá tentando estudar alguma coisa que eu falo, mano, por que eu não consigo fazer isso? Por que eu não consigo entender? Saca? Tenho certeza que muitos aí já passaram por isso. E uma coisa que eu tenho tentado, mesmo que eu esteja tentando me forçar a ver o lado positivo das coisas, isso faz com que eu não fique, tipo, tão pra baixo, sabe? Às vezes eu tenho que ir ali, meio que, como se eu estivesse atuando, falar, tipo, beleza. Por dentro eu tô no ódio, assim, com muita raiva, não conseguindo fazer as coisas, mas por fora eu tô assim, ok, não consegui hoje, amanhã eu tento de novo, pelo menos eu tô tentando fazer alguma coisa aqui, não tô sendo inútil, sabe? Então mesmo que eu não pense isso, assim, internamente, eu tento transmitir alguma coisa boa, assim, sabe? E outra coisa que eu tento fazer quando eu tô nessa raiva, assim, de não estar conseguindo entender alguma coisa, uma coisa que eu acho que é interessante fazer é você parar um pouco, né? Pensa o porquê que você tá aprendendo aquilo e pensa que você tá aprendendo algo novo. Então, por ser novo, pensa que você é tipo um bebê aprendendo a andar, velho. Tipo, você não vai conseguir, assim, na primeira. Alguns podem conseguir, porra, beleza. Mas é uma coisa que é devagar, é gradual, sabe? E tenta se imaginar, assim que você conseguir entender isso, imagina assim, nossa, eu agora entendi perspectiva, por exemplo. Imagina o tanto de coisa que você vai conseguir fazer, sabe? Tenta ver esse lado positivo, tipo, pra você se animar a continuar e não abandonar aquele estudo, que eu acho que é uma coisa muito importante isso, se manter motivado nesse processo. Tem gente que tem disciplina assim, tipo, beleza, eu tenho que estudar isso, beleza, vou estudar certinho e estuda, tranquilo. Mas tem gente que não consegue ter disciplina assim ainda. Não tem a disciplina desenvolvida. Então você tem que se manter motivado. E eu acho que é muito importante isso de você se manter motivado. Um exemplo, assim, hoje em dia, na academia, tem vezes que eu não tô com vontade de ir na academia, sabe? Mas hoje eu consegui desenvolver disciplina e eu vou mesmo se eu não tiver com vontade. Porque eu sei que depois que eu sair da academia, eu vou estar bem. Eu vou estar, tipo, porra, ainda bem que eu fui, sabe? Então é uma coisa que você vai aprendendo. Antigamente, mano, eu não ia. Se eu não queria ir, eu não ia. E é uma coisa que você vai desenvolvendo isso também no desenho, no estudo. Mesmo que você não esteja com muita vontade de estudar, estuda um pouquinho. Nem que seja, tipo, 30 minutos por dia, sabe? Isso já é ótimo, assim. Você fazer 30 minutos de alguma coisinha por dia, pelo menos pra você ir pegando o ritmo, sabe? Engatando ali, já é muito bom. E com o tempo, se você se sentir melhor e sentir necessidade, você aumenta um pouco mais esse tempo de estudo. Mas não é todo dia que você vai conseguir, tá? Estudar. Isso é uma coisa que eu já vou falar aqui, porque eu não consigo estudar todo dia. Tem dia que eu, mano, não quero, não consigo. Vou só rabiscar alguma coisa aqui, vou só fazer algum trampo e é isso. Mas tem dia que eu tento me forçar a dar uma estudada, sabe? Porque eu sei que é só preguiça só. Então mesmo se você estiver no ódio aí, faz pelo menos um pouquinho, alguma coisinha. Tenta tirar alguma coisa boa dessa sua frustração, assim, sabe? E uma coisa que comentaram comigo esses dias no Twitter foi perguntando o que a pessoa poderia fazer pra ter um ritmo, assim, no estudo, sabe? Uma constância. Porque a pessoa, aparentemente, ela estudava, ela conseguia ficar 2 dias focado e ficar 2 meses parado. Eu já fiquei assim bastante, às vezes eu fico um pouco, só que não tanto tempo mais. Eu sei que pode ter gente aí que passa por isso. E uma coisa que eu penso sobre isso, que eu falei até pra pessoa lá, ao invés de você ficar 2 dias inteiros estudando, igual um maluco assim, velho, pega e faz menos tempo. Igual eu falei agora há pouco. Pega isso que você tá estudando e fragmenta em vários dias, sabe? Começa por meia hora por dia, terminou meia hora, aí depois você faz alguma coisa que você gosta ali, rabisca alguma coisa que você gosta. Aí você faz um pouquinho disso por dia. Estuda meia hora, rabisca o que você gosta, ou faz algum trabalho. Até você ir criando o hábito e uma rotina, assim, de ir fazer um pouquinho todo dia, sabe? Porque, porra, que adianta você fazer isso, tipo, 2 dias, se frustrar, porque tá o dia inteirinho cansando, sua cabeça a milhão, tentando entender alguma coisa, e aí você, no segundo dia, tá muito exausto mentalmente, não vai querer fazer mais porque se frustrou, e você se frustrou porque provavelmente você tava muito cansado de tentar entender aquilo, e aí você fica um tempão parado. Ou seja, é como se você não tivesse estudado nada. Porque você só ficou matutando aquilo na sua cabeça um tempão até você cansar. E aí depois desistiu de tudo, sabe? Então faz isso. Fragmenta em pequenas partes. Que aí fica mais fácil, sabe? Pega um problemão, que é o fundamento ou alguma coisa que você está estudando aí. E fragmenta em pequenos pedaços. Que vai ficar muito mais tranquilo, assim, de você aprender. Não vai ser uma coisa tão exaustiva, sabe? E depois desse assunto, eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre os sketches aí, né? A gente tem que fazer processos diferentes pra construção ali do corpo das personagens.
personagens, né? A primeira, aquela personagem ali que tem as cores rosa, né? Eu tentei fazer uma construção um pouco mais rígida, assim, né? Eu fiz uma parada mais devagar, eu tentei construir ali com as caixas, né? Fazendo a construção bem devagar, tentando entender um pouco mais a perspectiva. Então acabou que o gestual ele ficou faltando, sabe? Ele ficou uma parada um pouco mais dura, assim. Mas eu curti o resultado, ainda assim eu gostei. E o segundo esboço da personagem que tem as cores verdes, né? Eu tentei fazer uma construção um pouco mais fluida. Primeiro eu trabalhei no gestual, que já vou adiantando aqui, que foi o que eu mais curti fazer, foi a segunda, tanto pelo resultado que ficou, quanto pelo processo, sabe? Que de fazer, eu fiz o gestual primeiro, tentei ali encontrar um movimento mais legal pra pose, depois eu fui meio que moldando ela. No caso, se eu fosse fazer hoje em dia, eu iria buscar o gestual e depois eu ia construir igual eu construí a personagem rosa, com uma blocagem, assim, né? Com uma estrutura um pouco mais quadrada, assim, com os blocos, com os retângulos e tudo mais. E eu acho que é uma coisa boa fazer desse jeito, você buscar o gestual primeiro, depois fazer a construção, e depois você vai pra uma anatomia, assim, né? Você construir ali os músculos e tudo mais. Então eu acho que isso é um processo legal. Gestual é uma coisa que é muito importante pra deixar o seu desenho ele mais vivo, sabe? Eu curto muito estudar gestual. E é um estudo aí que eu posso recomendar pra vocês fazerem um pouquinho por dia. Pode ser que no começo vocês vão achar meio esquisito, porque gestual é uma parada meio complicada, assim, de você engatar, pelo menos no começo, mas depois quando você começa a entender, você vê que, mano, muda muito o jeito que você encara ali o processo de fazer o esboço, como você encara a pose que você vai desenhar. Quando você bate o olho numa referência, você encara ela de uma forma muito doida, mano. Você vê ela, tipo, o movimento dela muito rápido. Então, é um estudo que eu recomendo bastante. Você fazer meia hora aí por dia antes de começar a trabalhar ou de começar a rabiscar alguma coisa, você vai sentir o seu traço muito mais solto, assim. É como se fosse um aquecimento, sabe? Então, é bem interessante. Eu gosto bastante. E mais pra frente aí eu vou trazer pra vocês aí como que eu estudo gestual e tal. Tentar passar algumas dicas que eu acho que vai ser bem legal também. Me digam aí o que vocês acharam desses sketches. Eu gostei muito deles, como ficou. Pretendo fazer mais vezes isso, porque eu acho que o resultado fica bem legal e bem fluido, assim. E se vocês curtirem, eu posso trazer mais aqui, desses sketches um pouco mais trabalhado, né? E eu quero que vocês comentem aí também o que vocês fazem quando vocês se frustram, assim, no desenho. Ou qualquer outra coisa da vida. Você tá frustrado fazendo alguma coisa, assim. O que você faz? Você larga tudo e vai fazer depois? Você continua tentando? Você vai fazer alguma coisa que você gosta pra descansar um pouco a mente? O que vocês fazem? Me digam aí, eu quero saber. Quem sabe aí eu posso dar alguma dica pra mim também, que às vezes aí, mano, o bagulho fica louco. Eu fico, nossa, não quero desenhar mais, cansei. Fico com esse negócio na cabeça. Então, às vezes eu posso tirar alguma dica de vocês aí pra me ajudar também, certo? Deixa o gostei aí embaixo que me ajuda bastante a saber se vocês estão gostando desses vídeos. Comentem aí as paradinhas que a gente conversou aqui durante e me sigam nas redes sociais. É tudo BuzzChip. Muito obrigado, valeu, falou e bebam água, que eu sei que você não tá bebendo água aí. E tchau.